Somos inspirados por histórias que atravessam oceanos e transformam vidas para a glória de Deus. Em 1994, Vera Lúcia Ferreira foi enviada ao Senegal, onde serviu por 12 anos anunciando o Evangelho e iniciou o projeto Fábrica de Esperança, levando transformação e fé a muitos. Dedicou 15 anos no Mali, treinando jovens missionários e atuando no Programa de Educação Pré-Escolar, o PEP. Ao todo, foram 27 anos de ministério, marcados por desafios e conquistas, com vidas salvas e restauradas, sempre sustentada por orações e pelo apoio das igrejas. Com gratidão, temos o prazer de ouvir agora o testemunho da missionária Vera Lúcia Ferreira. Eu queria hoje, nessa manhã, de uma forma muito especial, falar aquele texto maravilhoso de Atos 20, 24, que diz assim: pois em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E digo para vocês, foram 27 anos no campo missionário, caminhando com missões mundiais, e de uma forma muito especial, uma pessoa carola como eu era, meu Deus do céu, apostólica romana, praticante do pé roxo, Jesus me alcançou. E se Jesus me alcançou, imagina, né? Deus tem muito mais para fazer. E através dessa vida que aqui está, que um dia foi resgatada das trevas para o reino do Filho do amor de Jesus, um dia esse chamado já estava no coração. Quando eu nem conhecia Jesus, ajoelhada, rezando, eu disse para Jesus que eu ia ser lá na África, como a Madre Teresa era da Índia. Uau! Vai dizer isso para Jesus? Tem cuidado. Como disse o mandamento, bota a mão na boca. Veja o que vai dizer para Jesus. Porque o que você disser está escrito lá naquele memorialzinho. Eu descobri, pastor João Emílio, que lá no livro lá, né, da palavra de Deus de Malaquias, tem dizendo que ele tem um memorial e que ele escreve. E ele escreveu. E digo para vocês, fui alcançada por esse evangelho e já tinha um chamado missionário. Disse isso para Jesus, um dia saindo da missa, passei de frente à igreja batista, meu Deus. A primeiro domingo, cheguei perto do portão. Segundo domingo, já subi no portão. E terceiro domingo entrei, nunca mais quis sair. Olha o milagre de Deus na vida de alguém. E a partir daquele momento, Deus foi realmente confirmando todos os planos que Ele tinha na minha vida. E fui dizer, trabalhava, estava muito bem de vida, um bom salário. Aí o Senhor chega e diz assim: é o momento de ir. Você não disse que queria ir lá para a África? Eba! E vai desobedecer. Eu gosto de dizer, ontem eu estava comentando com os nossos queridos almoçando, que eu mudei o meu abecedário. Não é ABCD, é obedecer. Porque é o segredo, meu Deus do céu. É a chave para ver o Senhor operando na nossa vida. E digo para vocês, eu me sentia já velha, meu Deus do céu, quando eu cheguei no seminário. Porque eu tinha já 30 anos de idade e chego lá e só encontro as garotas de 17 anos, 18. Meu Deus do céu. O que eu vou dar para o Senhor? Aí o Senhor pega e me leva lá para Abraão, né? Quando foi com 75, oh, meu Deus do céu, então deixa eu caminhar aqui. E Deus, da sua graça, me preparei melhor para servir ao Senhor. E depois que terminei o seminário, Deus disse para eu fazer um curso de auxiliar de enfermagem. Fiz o curso de auxiliar de enfermagem. Doutor Misael, virei doutora. Porque foi através da nossa pequena clínicazinha lá no Senegal, né, que o Senhor fez muitos milagres. E quero contar uma coisa para vocês. Uma das coisas gloriosas é quando você coloca os seus dons e talentos a serviço do reino. Eita, é muito lindo. E é muito gostoso quando você diz assim, eu contei assim, esse texto meu, eu disse assim, menina, eu vestia bata branca e fazia consulta. Se alguém quer fazer uma consulta aqui depois do conto? E assim foi todos os anos no Senegal. E digo uma coisa para vocês. Uma das coisas que não foi fácil, para vocês saberem aqui.
foi quando eu comecei a aprender o francês. Alguém já estudou aqui outra... É porque o brasileiro é meio acomodadão, mas eu tinha estudado o inglês. Aquele elementarzinho do to be, to have, sabe? E eu sabia o inglesinho. Quando eu chego nesse Senegal, que vou aprender, eu pensando que Deus ia me levar para o país de língua portuguesa, mas os pensamentos de Deus são mais altos. Chego no Senegal aprendendo o quê? O francês. Já viram como é a gramática francesa? Pois é, cheio de passado. Você sofre no presente e o futuro, só Deus sabe, meu Deus do céu. E digo para vocês, nunca quis chutar o balde, como diz os carioca, mas dessa vez eu queria. E o pior, um ano depois chega minha companheira, e qual é a língua que ela fala? Espanhol. Eu falando português, minha companheira espanhol, aprendendo francês e depois tendo que aprender o Wolof. Meu Deus do céu. Vocês sabem que tem os dialetos. E já imaginou como era que eu ia fazer a obra do Senhor sem aprender o dialeto do povo? A gente aprende, né? Que quer tocar o coração do povo que você trabalha, fala a língua dele, não é verdade? E foi assim, queridos. E digo para vocês, me emociona ver o Dundugui. Dundugui quer dizer vida, vida no Senhor Jesus. Vimos esse trabalho começar. E lembra que eu disse para vocês que eu fazia consulta? Pois é, lá onde eu fazia consulta agora tem um hospital. Porque você tem ofertado e orado. Você tem orado para Deus levantar novos missionários? Tem. Porque se não estiver orando, eu quero dizer para você que lá no livro de Samuel diz que é pecado deixar de orar, viu? Então, se está pecando, pede perdão. Porque ele perdoa. E digo para você, ali no Senegal foram 12 anos. 12 anos, sabe como é que diz aqui o Salmo 126? É andando e chorando, meu Deus. Mas é voltando, trazendo com alegria os molhos. E digo para vocês, quando eu vejo, no dia que eu fiquei na frente da Fábrica da Esperança, eu chorava como uma criança. Porque nós vimos, foram sementes que nós plantamos. Queridos e queridas que estão aqui, não deixe de dizer o que Jesus fez na sua vida. E olha, digo para vocês, eu falei para vocês, como é gostoso ver alguém que diz que não queria. Nunca, Jesus, eu não deixo Maomé por nada. E de repente, bota as duas mãos nas minhas mãos e fala assim, Dei, meu nome senegalês. Aliás, eu tenho 4 nomes. Crise de identidade. O nome senegalês, o nome malinês, o nome para minhas cartas de oração, né? Teve que estar no campo. E o meu nome. Mas o meu nome é sobretudo o nome que é o Jesus mesmo, que é o meu Senhor, que é esse nome que realmente a gente leva no coração. E digo para vocês, de ver o trabalho realmente caminhando, crescendo. E falo para você que está aqui, quando você for orar, pede ao Senhor que seja conosco como missionários, especialmente na capacidade de amar aquele povo que Deus te confiou. Porque é a coisa que nós mais precisamos, porque existe perseguição, existe coisas que a gente às vezes não entende. E lá no Senegal, nós tivemos que o pai mandou matar, porque aceitou Jesus. Gente, eu estava em 2 países islâmicos, né? E os 2 países da JMM, pioneiros de trabalhos. Imagina você, mas vale a pena? Vale a pena porque quando você chega com o evangelho, muda tudo, meu Deus do céu. E vendo a maneira como Deus tem agido, depois dos 12 anos no Senegal, Deus manda eu passar Macedônia e lá vai eu para o Mali, meu Deus do céu. Alguém sabe onde é que fica o Mali? Sabe não, um bocado de gente não sabe. Pega lá a internet e olha. Dentro do deserto de Saara, quente. Eu estava falando para o pessoal lá da Teresina, que Teresina é realmente quente, né? Aí eu digo, pois é, Teresina é calorosa. Porque o Mali é caloroso. 60 graus à sombra. Pois é. E o pastor Valdemiro quase que me, disciplinou.
no dia que eu disse que ia para o Mali. Porque ele olhou para mim e disse assim, pois você vai, e nós vamos te dar uma oferta, e você vai instalar o ar-condicionado dentro do seu quarto. Olha, eu digo, pastor, eu fui instalar o ar-condicionado dentro do meu quarto? Eu fui na casa da irmã Arlinda, comer lá na favela da Cachoeirinha, no Rio de Janeiro, tão linda, botando feijãozinho preto para mim. Eu subi aquela favela, meu Deus do céu, para comer com ela. Eu falei, meu Deus, não dá. O meu coração, ele disse assim, sabe por que ela faz isso? Ela dá a oferta para te sustentar, porque ela ama o Senhor. E é você que vai, então você tem que dormir bem para poder fazer bem a obra. Aí eu falei, tá bom, pastor Valdemiro, tá bom, eu lhe obedeço. E ali, fomos para o Mali. 15 anos no Mali. O Mali, um país totalmente fechado, assim no sentido também do islamismo, mas um pouco mais aberto do que o Senegal. E digo para você que está aqui, nessa manhã, vale a pena você investir nessa obra, porque quando você vê o que Deus pode fazer através da tua vida, através da minha vida. No Senegal, eu já deixei lá, a igreja já estava organizada, já tínhamos aberto o trabalho de Joalha e estávamos começando também, já tínhamos organizado a igreja também lá em Bour, né? E quando saí do Senegal, cheguei no Mali, fui trabalhar com o pastor André, e ali do lado a lado trabalhando, a igreja edificando, mesmo sofrendo por amor. Eita, como vale a pena. Passamos 15 anos e, para a glória do Senhor, nesses 15 anos vimos muitos milagres. Você olhar para alguém que um dia simplesmente foi tão maltratado por causa da sua fé, como o caso do Pierre. Andava 12 quilômetros a pé, só para ir para o culto. Por quê? Porque perdeu o emprego, o pai e a mãe desprezaram e simplesmente disseram, você está morto. E é assim, queridos e queridas, que a gente vai vendo o Evangelho realmente sendo semeado em meio às lutas, em meio às provas. E em tudo isso, a gente vê uma coisa, a mão do Senhor agindo de forma gloriosa. E para a glória do Senhor, eu disse para vocês que eu sou muito pidona. Muito pidona, pois sou. E gosto de pedir. Eu gosto de chegar nas igrejas assim... Aqui está a missionária de vocês. Olha, assim, só para os irmãos sentirem o peso da responsabilidade diante do Senhor. E digo para você, Deus nos deu a graça de ver ali no Mali coisas maravilhosas. Tive uma vez em Manaus, precisando de uma escola lá no Mali. Fui falar numa igreja que não era muito grande. Aí eu falei assim, vem para o Mali comigo. Aí até cantei uma música. Olha a música que eu cantei. Vem para o Mali você também. E quando eu disse isso, vem para o Mali me ajudar. Aí mostrei a escola. Terminei. Querido vem e pega assim, sabe? Aqueles queridos que vêm e disse assim, vou construir para você. E não é que construiu. Para a glória do Senhor. E depois vim ao Brasil outra vez, construímos, também levantamos dinheiro, construímos a maternidade. Depois precisavam para a maternidade uma ambulância. Fui a Fortaleza, falei numa igreja, quem quer me dar essa ambulância? Aí um querido que foi embaixador do rei, eu vou lhe dar. E não é que deu. E eu quero realmente dizer uma coisa para você, dê, e dê com alegria. Porque o Senhor tem prazer exatamente naquilo que a gente pode investir nessa. É investir, não é gastar a nossa vida, não. É um investimento glorioso, porque o investimento é eterno. E nós temos que realmente obedecer. Eu quero mostrar um vídeo pequenininho sobre as obras dos batistas lá no Mali. Ali o que o Senhor realmente fez, vocês vão ver, ele está aqui. E quero dizer para você, motivar você, quando começar a campanha, qualquer que seja, missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais, dê, e dê com alegria. Dê primeiro sua vida, como oferta de amor, e depois dá o resto. Porque nada é teu, e nada é meu, tudo é dele. E que façamos assim até que ele venha. Amém? Vamos ver o vídeo, vamos pro Mali comigo.
graça me alcançou. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Maranata, ora vem, Senhor. Até que ele venha, Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Para que o mundo creia e te pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder. Para que o mundo creia em Deus, até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que nos faz continuar. E aqui estamos agora no Brasil, viu, pastor Fernando? Estamos no Brasil. A junta chama a gente jubilada. E aí, e esse dia alguém olhou para mim e falou assim: missionária, você está jubilada? Aí eu parei, você parece tão jubilosa. Aí eu falei assim: estou jubilosa, ainda estou servindo ao Senhor, ainda estou podendo andar, não é verdade? E tenho me colocado diante do Senhor para ajudar a junta. E sabe, eu penei com francês, mas agora trabalho até com o PEP Network Internacional, na tradução dos 10 países de língua francesa. Olha a chiqueza! Quer menos que isso? Não. Com Jesus é muito mais. E servindo ao meu Senhor lá em Fortaleza, trabalhando com capelania também e com o conselho missionário. E Deus tem sido tão bom e tão misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, pastor! Deus abençoe!